Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Palavra viva e eficaz do Senhor. Deus abençoe você que está de aniversário. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém, irmão? Palavra do dia 17 de fevereiro de 2023. Livro de Levíticos, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar, do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramá-lo-á à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redento de sobre o fígado. Com os rins tirá-lo-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação. Ele será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou seu pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo
contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, ou seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, como se faça imundo, ele for oculto e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente, com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente, com juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça, junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é, e do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima de incenso, enquanto é a expiação do pecado, e a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão, cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, que cometeu em alguma dessas coisas. Ele será perdoado, e o restante terá o sacerdote como oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho,
conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhes acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar, e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Amém, irmãos? Marcos, capítulo 2, versículo 3 ao capítulo 3, versículo 6. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e os tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os seus com que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estava observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse o homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, são como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo um conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém, irmãos? Salmo 36, versículo 1 ao versículo 12. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que sua iniquidade se descubra ser detestável.
As palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estenda a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim, ó, o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Provérbios 10, versículo 1 e versículo 2. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos e até amanhã.